Muito bom dia, minha turma do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento. Vem comigo para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre memória oral, objetos e documentos da família e da comunidade. Crianças, vocês com certeza já viram os pais de vocês conversando sobre algumas situações da vida, relembrando fatos do passado. Vocês com certeza também já viram alguns objetos que tem na casa de vocês e também documentos. Mas antes disso, da gente explorar o nosso assunto, vamos ver qual é a nossa habilidade. Identificar e valorizar a memória oral, os objetos e os documentos como instrumentos de registros das experiências históricas da família e da comunidade. Ou seja, vamos analisar tudo isso para vermos quais são as importâncias que eles têm na vida da família, na sua própria vida também. Então, vamos lá. Começando o nosso conteúdo falando sobre memória oral. Olha, o que vocês veem aqui nessa imagem? A gente consegue ver uma família comendo, se divertindo. Se tem velas acesas, então é à noite. E aí, eu questiono a você. Quando você viu essa imagem, você lembrou de alguma cena da sua família jantando? Eu lembrei daquela noite em que a gente estava jantando, que de repente faltou energia e a gente teve que acender velas para a gente poder ver os alimentos. A gente ficou dando risada, falando da energia que não chegava nunca, que o calor estava aumentando. Olha aí. E quando você vai lembrando e você vai contando a situação que aconteceu durante aquela noite, você está falando de quê? De um jantar em família. Você está relembrando algo que é uma memória oral. Por quê? Porque você está apenas contando o que aconteceu. Aí quando alguém chega e diz assim, ei, o que foi que tu fez nas tuas férias? Aí tu diz, eu viajei para Parnaíba. Lá eu conheci o mar. Eu tomei banho em água salgada. Eu comi camarão. Só que aí eu descobri que tenho alergia a camarão e não posso mais comer frutos do mar. Então isso aí é o quê? Memória oral. Você está contando um fato que já aconteceu. E aí você está relembrando para alguém. Olha só outra imagem que nós temos aqui. Nós temos aqui a imagem de uma família sentada próximo de uma árvore de Natal, com alguns presentes. E aí, que momento é esse? Esse momento aqui é o momento da noite de Natal. Olha aí, ó, que é o Natal em família. Aí você, de imediato, você diz assim, o meu Natal com a minha família ano passado foi, perfeito. Já outro vai dizer assim, o Natal da minha família ano passado não foi muito bom, porque a gente teve que ficar afastado de alguns familiares, também de alguns amigos que costumam ceiar com a gente. Então, quando você começa a relatar tudo isso, você está fazendo o quê? Você está fazendo relato de memória oral, que é uma fonte muito importante. Quando você chega também para seu avô ou para sua avó e pergunta, vó, o que vocês faziam quando vocês eram crianças?
do que vocês brincavam? E eles vão contar, eles vão estar relembrando fatos que aconteceram na vida deles, que isso são importantes para a construção da identidade dele e também da sua família. Agora a gente vai fazer o quê? A leitura de um relato pessoal. Olha aí, você já estudou isso em português, a gente já trabalhou relato pessoal, que é quando uma pessoa conta alguma situação de sua vida. Vamos ler então aqui. Eu era uma criança. Era o aniversário do meu pai e eu não sabia o que escrever no cartão de feliz aniversário. Sentamos na cozinha e ele me ditou algumas palavras. Ao terminar, dei o cartão de presente. Meu pai fingiu surpresa e disse que não esperava. Olha aí. Aqui esse fato é de uma pessoa que conta uma situação de quando ele era criança. E ele ainda disse que era o aniversário do pai dele, ele não sabia escrever. E aí, mas queria fazer um cartão para o pai dele. O que ele fez? Ele e o pai sentaram na mesa. O pai dele disse algumas palavras para ele escrever. E depois que o cartão estava pronto, aí o que ele fez? Ele deu o cartão de presente para o pai. E aí o pai dele fingiu que não sabia que o cartão que estava sendo feito era dele, fingiu surpresa que não imaginava, não esperava receber um cartão naquele dia. Então, relato pessoal é relato de memória, relato oral, que as pessoas contam situações que vivenciaram. E que às vezes é engraçada, às vezes é triste, às vezes é dramática, às vezes é sofrida, mas que são importantes e que são situações que fizeram parte da vida da pessoa. E aí eu tenho um questionamento para vocês. Olha só, esta lembrança faz parte de qual fase da vida desta pessoa? Quando foi que essa situação aqui aconteceu? Era quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era adulto? Olha aqui, ó. Eu era uma criança. Então, que fase foi que aconteceu? De quando ele era criança. Isso mesmo. Então, olha aí. Como você já sabe ler, ó, você logo identificou. E você que ainda não sabe ler, mas que já está aprendendo, ouviu fazer a leitura e também descobriu. E vai guardando na memória o que você leu. O outro questionamento é: qual evento aconteceu de importante para haver esta lembrança? E aí, o que foi que aconteceu que fez ele lembrar deste acontecimento? Por que esse acontecimento aqui foi tão marcante na vida dele? Vamos lá. Quem sabe? Olha aqui, ó. Era aniversário do pai dele. Então, era uma situação importante. Era o aniversário do pai dele. Então, ele não queria deixar aquela data passar em branco. Só que a situação dele escrever o cartão junto com o pai dele para o próprio pai realmente marcou muito a vida dele. E aí, saindo dos relatos orais, somente falado, a gente vai para a parte dos objetos. Na sua casa tem algum objeto que tem um valor simbólico, que tem uma história? Com certeza tem. Observem aqui. Você sabe que objeto é esse? Gente, se você não sabe que objeto é esse, mas se você perguntar aos seus pais, aos seus avós, você vai saber. Na hora que eu vi essa imagem aqui, eu lembrei de quando eu era criança. Lá em casa tinha... Sabe o que é isso aqui? É um ferro de passar. Só que aí você vai... Professor, e cadê o cabo para colocar na tomada?
Não tem. Sabe por quê? Porque esse ferro de passar aqui, sabe o que a gente fazia? A gente pegava aqui em cima, levantava e aí colocava brasa de carvão dentro para quê? Para esquentar e aí depois ia passar na roupa. Olha aí como a vida era sofrida. E hoje, ó, a gente só coloca na tomada e vai passar o ferro. Aqui, ó, é um ferro de passar. Esse objeto aqui tem memória, porque se você perguntar a seus pais, seus avós, se na casa deles tinha um ferro desse, com certeza eles vão dizer que tinha. E vão contar situações que aconteceram com o ferro de passar. E olha outro objeto ali. Ah, esse dali vocês conhecem. Só não é tão moderno como o que vocês utilizam hoje em dia. Então, que eletrodoméstico é aquele dali que eu estou apresentando para vocês? Ah, é uma TV, só que essa TV aí, ela é preto e branco. Na casa de vocês já tiveram TV preto e branco? Lá em casa tinha. A primeira TV que chegou lá em casa era preto e branco. Eu era criança. Eu tinha mais ou menos a idade de vocês. E foi, ó, na Copa do Mundo de 94, a primeira vez que o meu irmão mais velho comprou uma TV como essa. Preto e branco, Ave Maria, a gente ficava maravilhado assistindo o jogo do Brasil contra a Itália. E aí, ó, assistindo a TV preto e branco. Só que hoje a gente já tem a TV a cores, né? E o que é isto? Ah, aqui nós temos, sabe o quê? Uma máquina de costura. Essa máquina de costura aqui, olha só, vou colocar aqui o nome dela. Máquina de costura. Nós temos aqui a máquina de costura, no balcão. Só que o interessante é que embaixo dela tinha um local onde a pessoa colocava o pé para ficar pisando e fazer aqui, ó, esse movimento, e aí as rodas ficavam girando. Sabe o que eu fazia quando era criança? Eu sentava na máquina de costura da minha avó, lá na parte de baixo, pegava na roda e ficava dizendo que era o meu carro. Eu dizia que ela era o volante do carro e ficava, ó, eu viajava, eu ia embora no mundo da imaginação, e isso são histórias que a gente vai observando. Por quê? Na hora que a gente vê o objeto, a gente lembra de situações que vivenciou com aquele objeto. No caso, esses 3 objetos aqui eu conheci, fizeram parte de minha infância, e aí eu tenho situações que aconteceram com cada um. Na hora que vejo, ele tem um valor simbólico, ele tem uma situação na minha vida. E aqui, esse vestido? Olha, aqui nós temos um manequim e temos um vestido. E sabe qual é a história que eu vou contar para vocês sobre esse vestido? É que esse vestido aqui eu peguei na internet, a imagem dele. Então eu vou colocar aqui, ó, vestido florido. A minha avó materna, ela só usava vestidos assim. Todos os vestidos dela eram nesse modelo. Então, onde você visse a minha avó, você via ela de vestido, nunca ela vestia saia, nunca que ela vestia calça, nunca que ela vestia short, só vestia vestidos. E todos eles eram floridos. Não tinha nenhum liso, não tinha nenhum vestido branco, nenhum vestido todo verde, todo vermelho, não. Tinha que ser florido, tinha que ser assim, ó. E as florzinhas todas pequenininhas. E aí você vai lembrando de situações que contam histórias. Outra coisa, ó, aqui. Olha aí, nós temos uma cama. Ah, detalhe. Vou colocar aqui. Cama. Só que essa cama aqui é de um aluno meu, que foi meu aluno no primeiro ano, foi meu aluno no segundo ano. E, olha o interessante. Essa cama aqui,
ela faz parte da história, da vida da família dele. Essa cama, ele tem ela hoje, essa cama foi da mãe dele, foi do pai dele, e também essa cama foi do avô dele. Então olha aí, já está passando por 3 gerações, a geração do avô, do pai e agora dele, que é o filho. E os brinquedos? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o carrinho, nós vamos ter a boneca e também Uno, que é um jogo. Esses 3 aqui com certeza fazem parte da sua infância atual. Os meninos adoram brincar com o carrinho. As meninas adoram brincar de boneca. E todos gostam de brincar de Uno. Ou jogar. Porque eu já expliquei para vocês, né, a diferença de jogo e brincadeira. Brincadeira é quando você está ali apenas se divertindo. Jogo é quando você está competindo, onde você está tentando ganhar do outro. Aí se torna jogo, deixa de ser brincadeira. E aqui é o brinquedo, que é o que você usa para brincar ou competir. Tá certo? E aí, você que está em casa, você lembra de alguma situação que você vivenciou com um carrinho, com seu brinquedo, com a sua boneca, jogando Uno, por exemplo? Com certeza você vivenciou alguma situação. E aí? Você essa hora deve estar sorrindo, lembrando do que aconteceu com você quando você estava brincando. Ah, professor, eu lembrei do dia que eu estava brincando com o meu carrinho, o meu irmão chegou e tomou ele. E eu fiquei chateado. Ah, professor, eu lembrei do dia que eu estava brincando com a minha boneca e a minha irmã queria brincar com ela também. A gente puxou a boneca de um lado e do outro. E aí a gente acabou rasgando a boneca. Igual daquela história do poema A Boneca, de Olavo Bilac. Vocês lembram? Que uma menina puxava a boneca de um lado, a outra puxava do outro, e a boneca acabou se rasgando. Então, aconteceu do mesmo jeito, professor. Ah, professor, lembrei de que a gente estava jogando Uno e eu ganhei todas as partidas. Olha aí, pessoa sortuda, né? Então, isso são as memórias que os objetos trazem, o valor simbólico. E aí você diz, ah, professor, eu também não dou meus brinquedos para ninguém, porque eu gosto dele, porque o carrinho foi minha tia que me deu, a boneca foi minha madrinha que me deu, o Uno foi a minha mãe. Então isso tem um valor afetivo também. Lembra daquela cama que eu mostrei para vocês agora há pouco? Pois é. Aquela cama. O Carlos, que é o meu ex-aluno, ele disse que aquela cama vai ficar para o filho dele. Porque ele já passou pelo avô, passou pelo pai, passou para ele. Ele disse que agora, quando ele for adulto e tiver um filho, ele vai passar aquela cama para o filho dele. Porque a cama é de madeira e dificilmente vai se acabar. Documentos históricos. Vamos lá. Documentos históricos contam histórias também. Sabe por quê? Olha aqui, ó, nós temos aqui fotos. Gente, nós temos aqui a foto de quê? De uma família vendo o pôr do sol. Quem nunca parou para ver o pôr do sol? Eu, quando eu viajo, eu costumo tirar foto do pôr do sol. Eu tenho muitas fotos guardadas, minhas, da minha família, com amigos. E você em casa, com certeza, deve ter álbuns com fotos que contam histórias. E aí o interessante é, na hora que você pega a foto, você lembra da situação que você vivenciou. Não é mesmo? Então, as fotos, elas vão contar histórias de momentos, de situações que foram boas ou situações que foram ruins, mas que vão contar histórias. Também o que vai contar história? Que documento é esse? Olha ali, ó. Cartas. Cartas contam histórias.
A gente estava estudando cartas esses dias em português, e aí vocês lembram que a gente trabalhou cartas de uma pessoa relatando para o outro como era a vida na cidade, no país que foi morar. E aí vocês perceberam que na carta era contada como estava se sentindo no local, como tinham recebido, como tinham recebido a pessoa naquela cidade. E também pedia para a pessoa que recebeu a carta escrever e também contar como estava vivendo e o que estava acontecendo com ela. Então as cartas elas vão contando histórias para as pessoas, só que hoje elas quase não são mais utilizadas. Por quê? Porque as pessoas preferem conversar através do WhatsApp, do Instagram. Fotos. As pessoas também têm diminuído o uso de fotos em álbuns, mas tem bastante fotos nos celulares armazenados em computador. E aqui, outro documento também que conta história é um documento pessoal, a certidão de nascimento. Olha aqui, essa certidão de nascimento aqui é do Max Wolff Filho. Então, o documento, essa certidão de nascimento aqui, que é um documento, vai contar a história de quê? Dele. Conta quem é o pai, conta quem é a mãe, quem são os avós maternos, os avós paternos, conta o dia que nasceu, a hora, o local que nasceu. E isso é um documento que traz informações importantes para você. Outros documentos que vão contar sobre a sua própria história: certidão de nascimento, registro de identidade, o CPF, cartão de vacinação. Tudo isso são documentos que contam histórias sobre você. Tá ali, ó, certidão de nascimento. Outro documento que você pode construir é uma árvore genealógica. Árvore genealógica, você vai colocar o seu desenho, a sua foto, do seu irmão e da sua irmã próximo a você, depois dos seus pais e depois dos seus avós e assim por diante. Então, esse documento aqui, olha, árvore genealógica, que você pode estar contando. Agora vamos para a nossa atividade. Descubra e escreva o nome dos objetos. Vamos lá. Pega aí o lápis, por favor, rapidinho. Vejam bem. Você sabe que objeto é esse? É um objeto antigo que era usado para fazer ligação. Será que na casa de seus pais, seus avós tinha esse objeto? Quem já escreveu o nome dele? Quem já descobriu? Aí é o telefone. Isso mesmo, olha como era diferente. O outro objeto. Olha aí. Quem sabe o nome deste objeto? Professor, parece um computador, mas não é um computador. Professor, parece uma máquina de xerocopiar, mas também não é. Mas eu já falei sobre esse objeto nas aulas de história. Olha ali, ó. É a máquina de datilografia. Tinha gente que fazia curso de datilografar. Isso mesmo, ó. Apertando, ó. Tecla por tecla. E aqui? O que é isto? Gente, os homens utilizavam muito e utilizavam no bolso. Que objeto é esse? Você costuma ver em filmes antigos, histórias de época. Você já assistiu aí a novela Nos Tempos do Imperador? Ó. Então, ó, tem esse objeto bem aqui. Os homens utilizam bastante. Sabe qual é? Que é o relógio. Outro objeto, vamos lá. E ali,
Olha, professor, isso aqui em cima parece uma flor. Nós temos aqui um disco. Olha como era o tamanho do disco que a gente tinha para ouvir música. Olha aí, já dei muito spoiler para vocês. Qual o nome daquele objeto? Ele é uma vitrola. Então, olha aí, ó. Colocava o disco, colocava ali a agulhazinha que ia girar em torno dele e tocar a música. E aqui? Gente, o que é isso? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início da noite que faltou luz e usaram velas. E agora? E esse objeto aqui? O que ele é? Ele era utilizado antes da vela. Mas até hoje tem algumas casas, tem muitas casas. Quando você vai no Mercado Velho, por exemplo, você identifica muito este objeto. Lá tem muitos para serem vendidos. E nesse objeto aqui a gente coloca dentro óleo ou querosene. Coloca o algodão, ó, o fio de algodão e coloca o fogo nele. Sabe que objeto é esse? É uma lamparina. Isso mesmo. E agora, vamos lá. O nosso último objeto. Que objeto é aquele dali? Gente, esse objeto ali, ele é utilizado para nos cavalos, é colocado no lombo do cavalo, no lombo de burros, no lombo de jumentos. Então, que objeto é esse? Quem lembra? Ele é utilizado para selar os animais. Esse objeto é a sela. Então, com certeza, você já viu alguns, você tem algum familiar que tenha conhecimento, que tenha guardado e que tenha um valor simbólico. Meus queridos, então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que falava sobre toda essa questão de histórias da família. Tchau e até a nossa próxima aula.